Vamos abrir as nossas Bíblias, por favor. Segundo livro de Reis. Obrigado aí aos músicos. Segundo livro de Reis, capítulo 22. Nós vamos ler dois trechos saltados, apenas para abreviar nossa leitura, mas o texto intermediário, ou seja, que ficaria no meio deles, você deve ler depois em casa, né? Porque para você poder pegar aí o contexto todo. Segundo Reis, capítulo 22, versículos, primeiramente, de 1 a 13, e depois de 23, capítulo 23, versículos de 1 a 3. Segundo Reis 22, de 1 a 13, diz assim a palavra de Deus. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Gedida, e era filha de Adaías de Boscate. Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor, andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: vá pedir ao sumo sacerdote Ilquias que conte o dinheiro que foi trazido à casa do Senhor, o qual os guardas da porta ajuntaram do povo. Que esse dinheiro seja entregue aos que dirigem a obra e tem a seu encargo a casa do Senhor, para que paguem aqueles que fazem a obra na casa do Senhor para reparar os estragos do templo, aos carpinteiros, aos construtores e aos pedreiros, e que comprem madeira e pedras lavradas para repararem os estragos do templo. Mas não é necessário que prestem contas do dinheiro que lhes foi entregue, porque são honestos. Então o sumo sacerdote Ilquias disse ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã, e este o leu. Então o escrivão Safã foi falar com o rei e lhe deu relatório, dizendo: os seus servos contaram o dinheiro que estava na casa do Senhor e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e têm a seu encargo a casa do Senhor. Depois o escrivão Safã anunciou ao rei: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. E Safã o leu diante do rei. Quando ouviu as palavras do livro da lei, o rei rasgou as roupas. Então deu ordens a Ilquias, o sacerdote, a Aicão, filho de Safã, a Acbor, filho de Micaías, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, a respeito das palavras deste livro que foi encontrado, porque é grande o furor do Senhor, que se acendeu contra nós, porque os nossos pais não deram ouvido às palavras deste livro, para fazerem segundo tudo o que está escrito a nosso respeito. Pulando então para capítulo 23. Então o rei deu ordem a todos os anciãos de Judá e de Jerusalém, Então o rei deu ordem e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram a ele. O rei subiu à casa do Senhor e com ele foram todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior. E o rei leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado na casa do Senhor. O rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança diante do Senhor para o seguir, guardar os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro. E todo o povo concordou com esta aliança. Amém. Deus Santo, graças te damos, ó Pai, pela tua palavra, e te pedimos, ó Senhor, que por meio dela tu venhas nos levar, ó Senhor amado, a crescer no conhecimento da tua vontade e a também, ó Senhor amado, nos dês, ó Pai amado, poder por meio dela,
para obedecer a tua palavra e andar segundo o teu querer. Em nome de Jesus pedimos isso, Senhor. Amém. Podemos sentar, irmãos. Hoje é comemorado por todo mundo o dia da Reforma Protestante. Em 1517, um monge católico alemão, estudioso da palavra e mestre e professor para uma classe de aprendizes, vamos dizer assim, ele, ao ler as Escrituras, estudando as Escrituras, a sua consciência ficou, obviamente, despertada pela palavra do Senhor, e ele teceu 95 teses contrárias às postulações, às posturas e às doutrinas católicas às quais ele estava sujeito, e boa parte do mundo ocidental, aliás, o mundo ocidental estava também, porque a Igreja Católica tinha domínio, inclusive, sobre os reis naquela ocasião. E ele, querendo promover um debate com seus alunos, vamos dizer assim, pegou essas 95 teses e pregou na porta da capela da igreja de Wittenberg, no castelo de Wittenberg, com o único propósito imediato de que os seus alunos tomassem conhecimento e pudessem, então, se preparar para o debate. Mas alguns ou vários desses alunos, tomando essa carta, a reproduziram e distribuíram à população, de modo que essas teses se tornaram rapidamente conhecidas e espalhadas, e aí então dá-se início à Reforma Protestante. Martinho Lutero, esse monge, ele então encabeça essa reforma, essa mudança que gerou muito conflito. Ele acabou sendo excomungado, recebendo a óbvia sentença de morte, mas foi protegido por um dos reis da ocasião, um dos poderosos da época, e assim, então, a reforma começou a se desenvolver e a se espalhar. Esse foi o princípio daquilo que nós chamamos de reforma protestante, como já disse, o princípio no sentido efetivo. Mas a reforma, na verdade, já havia, antes dele, outros pré-reformistas ou pré-reformadores que, obviamente, foram combatidos e acabaram mortos por causa disso, John Whitefield e, por exemplo, também Savonarola, na Itália, e mais um outro que eu quero destacar aqui, que é Jan Hus. Hus, em alemão, quer dizer ganso, E todos esses foram mortos, foram queimados por causa das suas discordâncias. Já a partir do século XIII, começaram os primeiros pré-reformistas a reclamar. Durante anos, reclamaram, e muitos deles foram torturados e mortos porque não quiseram rejeitar voltar atrás na sua palavra. E Jan Hus é interessante porque ele, no ano de 1415, portanto, 102 anos antes da reforma de Martinho Lutero, ao ser condenado às chamas e ao estar já amarrado ao poste onde seria queimado, ele proferiu as seguintes palavras, eu vou ler, eu até anotei aqui, eu devia ter separado já, mas ele proferiu as seguintes palavras, lembrando que Hus quer dizer ganso, Ele disse: hoje vocês assarão um ganso, hoje vocês assarão um ganso magro, mas em 100 anos ouvirão um cisne cantar, não serão capazes de assá-lo, e nenhuma armadilha ou rede poderá segurá-lo. 102 anos depois, então, essas palavras que então assim ganham conotação profética, Martinho Lutero prega suas teses na porta da capela da igreja de Wittenberg, desculpe, Whitefield é o outro, e dando início, então, à reforma protestante, que se espalharia pela Europa, que
outros tomariam a mesma bandeira, como João Calvino e Zwinglio, né, com grande sofrimento e grande dificuldade. Calvino era francês, né, mas a reforma na França foi esmagada e ele teve que fugir para a Suíça, né, onde se estabeleceu até que pudesse de lá, obviamente, continuar o seu trabalho reformista. Então, quando nós falamos em reforma protestante, nós falamos de retorno às Escrituras. Nós falamos de voltar, né, a examinar as Escrituras e corrigir distorções ao longo do caminho. As distorções que surgiram durante toda a Idade Média, né, e que acabaram transformando a Igreja Católica de então, medieval, né, num poder político e num poder totalmente desprovido na sua liderança de fé, né, e apenas baseado em práticas, em ações, em ritos e ações que as pessoas deveriam praticar e não na interiorização da fé, ou seja, numa fé que de fato nascesse de dentro do coração. Uma coisa a destacar, e eu queria só, para a gente poder pontuar a respeito do quanto a coisa estava distorcida, né, na Idade Média, durante a construção da Basílica de São Pedro, né, precisando de dinheiro, a Igreja Católica começou a vender indulgências, vender perdão, na época, né, a Igreja Católica da época, irmãos, tá? Começou a vender indulgências, vender perdão. Esse perdão poderia ser comprado até mesmo para parentes já mortos, né, que estariam no purgatório, né, aguardando condenação final, e aí, então você poderia, mediante pagamento, você poderia então tirá-los de lá. E aí, uma das teses de Martim Lutero, que eu acho assim uma das mais interessantes e emblemáticas, é que ele diz: eu não creio que o Papa tenha poder de perdoar pecados, mas se tivesse, deveria fazer de graça. Então, além de uma peça de humor sutil, né, mas também uma palavra mortal em relação às práticas de então. E aí, então, a reforma protestante progride e se ampara basicamente em 5 teses, que nós chamamos resumidamente os 5 solas, porque foram escritos em latim. Então, as frases que os definem começam com soli, né, ou sola, né? Então, ampara-se aqui, então, em somente a Escritura, não é? Ou seja, 5 coisas que se amparam, onde se ampara a fé reformada. Não é? Somente na Escritura, somente em Cristo, não é? Ou seja, somente Cristo pode salvar, só a Escritura é a revelação para a palavra de Deus, somente Cristo é o Senhor que pode salvar, não é? Só pela graça, ou seja, pela bondade do Senhor e não por mérito humano se pode ser salvo, só pela fé e não por qualquer outra prática ou qualquer outra coisa, ou seja, a salvação é mediante a fé em Cristo e somente a Deus cabe toda a glória. Então, só a Escritura, só Cristo, só a graça, só fé e somente a Deus toda a glória. São os pontos, vamos dizer assim, que resumem, de certo modo, as bases da reforma protestante. E a reforma protestante, ela é, na verdade, uma reforma inicial, porque nós devemos sempre estar reformando, né, ou nos reformando, baseados na Escritura, olhando para ela e encontrando nela as coisas que são necessárias fazer para que nós possamos agradar a Deus. E assim meus irmãos, que baseado na Escritura, né, nós devemos sempre fundamentar a nossa fé e a nossa experiência. Esse texto que nós lemos aqui da Palavra de Deus já fala sobre essa importância das Escrituras. O rei Josias, quando se tornou rei, ele tinha apenas 8 anos. Provavelmente houve regentes, né, que o encaminharam e o ajudaram, mas quando ele já reinava por 18 anos, ou seja, eu falei que ele tinha 8 anos, né? E aos 26 anos, é isso? Ele, então, manda fazer uma reforma no templo
E ao fazer a reforma no templo, olha que coisa incrível, acharam as Escrituras. O que é incrível, o que é estranho nisso tudo, é que eles tinham o templo e já não tinham as Escrituras. Né? Por causa dos desvios de reis anteriores, né? Inclusive antes de Ezequias, que depois também fez uma reforma, mas Josias ainda é posterior. Reis anteriores abandonaram a fé, colocaram objetos de culto a Baal dentro do templo, permitiram que fossem feitos postes ídolos e altares a deuses falsos por todo Judá. E de tal modo o povo tinha se distanciado, de tal modo os judeus tinham se distanciado de Deus, que eles não tinham as Escrituras, tinham o templo, mas não tinham as Escrituras. E aí então, quando eles descobrem as Escrituras e leem as Escrituras diante do rei, o rei rasga as suas roupas em sinal de luto, né? De autocondenação, de autoflagelação, de alguma forma. Ele rasga as vestes, né? Porque ele, ao se deparar com a palavra, ele vê o quanto eles estavam errados, e o quanto eles estavam distantes de Deus, e o quanto eles estavam debaixo de juízo, por terem se afastado das Escrituras, por terem deixado de lado, por terem se perdido das Escrituras. Então, isso promove, ele então manda ler essas Escrituras na frente do povo todo, e faz juntamente com o povo uma aliança, renova uma aliança de servir a Deus segundo as Escrituras. Amém? O que é estranho aqui, que nós destacamos, é justamente isso. É possível ter o templo e não ter as Escrituras. É possível ter a denominação e não conhecer as Escrituras. É possível pertencer-se à instituição e não ter conhecimento de Deus. Mas o que muda a vida das pessoas não é ter o templo, é ter as Escrituras. Não é ter a filiação a uma denominação ou a esta igreja, mas é ter as Escrituras. O que muda, o que transforma e o que conta não são as coisas físicas, ou seja, as coisas que nós fazemos, mas é aquilo que manifesta a vontade de Deus a nós. Amém? É aquilo que anuncia para nós a vontade de Deus. Aquele povo tinha o templo, aquele povo deu dinheiro para reformar o templo, mas aquele povo não sabia sequer o significado de ter um templo, porque dentro deste templo eles tinham altar para Baal, para falsos deuses. Não conheciam de fato as bases, não conheciam de fato a vontade de Deus. E isso traz para nós, porque isso de fato também acontece e continua acontecendo nos dias de hoje. Há muitos que têm o templo como referência, como lugar de culto, mas não conhecem as bases da sua própria fé. Não conhecem aquele a quem cultuam porque ignoram as Escrituras, estão perdidos das Escrituras. E isso é muito comum no dia de hoje, porque muitas pessoas têm como única porção da Escritura aquilo que eles ouvem outros pregarem. Aquilo que o pastor prega, aquilo que você vê na internet, que na verdade são cacos separados. O pastor não prega aqui de Gênesis a Apocalipse todo domingo, não tem nem condição. A gente vai pregando de acordo com inspiração, de acordo com necessidades percebidas, mas às vezes levamos muito tempo a voltar a certos pontos que são fundamentais. E é necessário, então, que cada um de nós assuma a responsabilidade de ter um encontro com as Escrituras. As Escrituras estavam dentro do templo, olha que coisa. Estando dentro do templo, ainda assim estavam perdidas. E isso acontece conosco, porque muitos de nós, tendo acesso, tendo a informação no sentido de que as Escrituras são imprescindíveis, são fundamentais, ainda assim não têm um encontro, não encontram a Escritura e, portanto, correm o risco de estar em práticas contrárias à vontade de Deus e colocando-se debaixo de juízo. O texto que nós pulamos aqui, fala justamente da consulta a uma profetisa, e ela diz, olha,
Deus está dizendo que o juízo está grande, está forte, mas que, se voltarem à aliança, isso se conserta. Todos nós, meus irmãos, temos que olhar para as Escrituras como sendo algo que deve reformar a nossa própria vida. Voltando aqui agora a cruzar o tema com a questão de reforma. Martinho Lutero, ao examinar as Escrituras, ele viu que a sua vida e a vida de todos os outros precisavam de mudança, de reforma. A vida das pessoas só é transformada pela palavra de Deus. Versículo muito em voga, até por estar sendo usado constantemente pelo presidente: conhecereis a verdade vos libertará. João 8, versículo 32. A verdade, a palavra de Deus, ela tem esse poder de quebrar cadeias, poder de romper grilhões, poder de romper manias, vícios e escravidão. Poder de quebrar as cadeias e as algemas que Satanás muitas vezes coloca sobre as pessoas. Poder de iluminar os olhos para que as pessoas enxerguem aquilo que antes não viam. Só as Escrituras têm esse poder. A igreja não tem esse poder. A igreja, no sentido da instituição, não tem esse poder. O templo, ou o fato de ser membro, ou o fato de ser talvez até amigo do pastor, não te dá esse poder. Só as Escrituras têm poder para quebrar cadeias, restaurar a vista aos cegos, libertar os cativos, reformar as nossas vidas. Mas como a gente vive no tempo do fast food, e no tempo de muitas outras coisas que são rápidas, já que a maior parte de nós sequer consegue assistir um vídeo que seja de internet, por exemplo, com mais de 10 minutos, prefere os que têm 3 ou 4, já que nós somos dotados de uma impaciência contínua, ao ponto de acharmos que estamos sempre sem tempo, nós precisamos romper isso, né? E nos entregar a estudo da Escritura de um modo mais contínuo e duradouro. Volto a dizer, a igreja, ou o que você ouve aqui, são cacos, são pedaços, não é cacos no sentido negativo, são pedaços, são porções, vamos usar essa palavra melhor, né? São porções da Escritura, mas a Escritura tem que ir conosco para a nossa casa, tem que vir conosco para a igreja, tem que ir conosco para o nosso trabalho, a Escritura tem que ir conosco para o nosso lazer, e já que você nem sempre pode ter o livro na sua mão, é melhor carregá-lo dentro do seu coração e dentro da sua mente, na sua cabeça, no seu intelecto. As Escrituras, elas são reformistas pelo seu poder, sim, libertador, quebrar cadeias, libertar escravos. As Escrituras são reformistas pelo seu poder de permanência conosco quando nós as lemos. O Senhor Jesus disse lá em Evangelho de João, capítulo 14, ele disse, olha, o Espírito Santo, quando ele vier, o Espírito Santo, ele vos fará lembrar de todas as coisas que eu os tenho anunciado. Você entendeu que o Espírito Santo não veio pregar? Ele veio fazer lembrar. O Espírito Santo não veio dizer coisas novas. O Espírito Santo vem para tirar do baú da sua cabeça as Escrituras e trazer para dentro do seu coração, nos momentos chaves. Mas é necessário que ela esteja no seu baú, na sua cachola. Esse é o trabalho dos homens. Jesus veio pregar, o Espírito Santo não veio pregar, ele veio lembrar. Ele não veio trazer uma nova mensagem, a mensagem dele é a mensagem de Cristo, é a mensagem da palavra de Deus, e essa palavra tem que estar em nós, para que o Espírito nos faça lembrar dela, para que ela seja sacada do arquivo, na devida hora, né, de aflição, até mesmo, para que nós tenhamos, né, a palavra não só na nossa cabeça, mas no nosso coração, né,
e, consequentemente, nos nossos lábios, porque a boca fala do que está cheio o coração. É possível que a sua cabeça esteja cheia das Escrituras, mas se ela não for trazida para o seu coração, ou seja, se ela não receber a validação da sua vida, se você não disser, esta é a verdade, e isto é meu, e isto é para mim, isso é para a transformação da minha vida, ela não vai ter eficácia. Entende? A boca fala do que o coração está cheio. O diabo conhece as Escrituras, mas do que ele fala? As Escrituras estão na sua memória, mas o seu coração é de rebelião contra Deus. As Escrituras não estão lá, né? E nunca estarão. Não é mesmo? Nunca estarão. Mas no nosso coração, nós podemos ter, né? Nós podemos ter essa transformação. Aquele que recebe as Escrituras dentro do seu coração, aquele que se apropria das Escrituras e a traz para dentro do seu coração, esse tem a sua vida reformada, esse tem a sua casa, a sua família reformada, esse tem a sua comunhão espiritual reformada, esse tem as suas relações comerciais reformadas, este tem as suas palavras, as palavras da sua boca reformadas, esse tem todo o contexto da sua vida transformado e reformado. Então, meus irmãos, hoje, dia que se celebra os 504 anos, não é isso? 504 anos da Reforma Protestante, que não foi apenas uma coisa política, como querem colocar os historiadores, mas foi, acima de tudo, a abertura da palavra de Deus para o coração dos homens. O retorno à palavra de Deus como centro da nossa confiança, da nossa vida, da nossa fé. O retorno às Escrituras como sendo elas, de fato, sagradas e, de fato, palavra de Deus para nós. Então, que hoje, dia da Reforma, 504 anos após a pregação, a fixação das 95 teses de Martinho Lutero, que nem tinha em vista tudo o que ia acontecer. É interessante, é tremendo, porque nós não sabemos, às vezes nós pretendemos muito pouco, muito menos do que Deus pretende. Ele só queria debater com os seus alunos. Naquele primeiro momento, ele só queria debater, só fixou lá para que eles tivessem conhecimento e pudessem se preparar para o debate. Mas aí eles saíram espalhando, e aquilo que Martinho Lutero pretendia, que era reformar uns poucos corações, naquele primeiro momento, na verdade se espalhou muito mais rápido do que ele pensava. Aquilo que ele imaginava talvez lançar poucas sementes, se tornou um saco de semente derramado. Se tornou, sei lá, um celeiro de sementes derramado e espalhado. Por quê? Porque Deus tem pressa na sua obra. Não porque Deus esteja atrasado, mas é porque a obra de Deus, ela é imprescindível e tem que ser feita hoje, não pode ser negligenciada, não pode ser empurrada e planejada para o amanhã. Hoje é dia de reformar. Hoje é dia de transformar. Hoje é o dia. Se hoje você ouviu a sua voz, não endureça o seu coração. É o que diz a palavra de Deus. Se você ouviu hoje, é porque hoje é o tempo. Porque Deus nunca se adianta, nem se atrasa. Ele sempre chega na hora. E sempre realiza a sua obra no seu tempo devido. Amém? Então, hoje, retornemos às Escrituras como Josias. Hoje, saibamos mais do que o endereço do templo, saibamos o endereço de toda a ordem de Deus dentro da sua palavra. Hoje, que nós que viemos aqui à igreja, lembremos que a palavra sempre esteve acessível e junto de nós.
que eu não preciso vir à igreja para encontrar a palavra. Eu venho à igreja para ter comunhão com meus irmãos e comunhão com Deus na congregação dos meus irmãos. A palavra está sendo ministrada, mas eu não preciso ouvi-la ou guardar-me para ouvir só aqui. Eu tenho que fazer da palavra de Deus o meu alimento diário, cotidiano, diante do Senhor. Amém? É urgente. O rei recebeu essa instrução, depois você pode ler em casa. É urgente, tem que tomar providência. Pois bem, ele leu a lei diante do povo. Na época as pessoas não tinham a facilidade que você tem, que nós temos. Hoje a sua Bíblia pode estar aqui, pode ser como arquivo, você pode baixar online na internet. Você tem livros, a Bíblia em livros, que é muito barata em termos dos custos anteriores. Naquela época, era tudo copiado à mão, eram pergaminhos. Então, os rolos não era para qualquer um, nem todo mundo tinha dinheiro para ter um negócio daquele em casa. Eram rolos e mais rolos e mais rolos e mais rolos. Era coisa para encher, sei lá, uma Kombi, uma caminhonete grande, um furgão. Era muito espaço e muito material. Mas hoje é barato. Se você quiser, você pode ter praticamente de graça. Aquele povo teve que ouvir, guardar no seu coração. Nós podemos ler a hora que nós quisermos. Aquele povo valorizou a Escritura que recebeu. Nós muitas vezes não valorizamos aquilo que já temos recebido. Então, que hoje seja dia de reforma no nosso coração. Amém? De reforma na nossa vida. Que hoje seja mais do que o dia da celebração de um fato histórico, mas da celebração de um achado. De um achado, não das Escrituras em si, mas do valor que ela tem para nós. Não da tinta sobre o papel ou dos bits da memória de um computador, bytes, mas do significado que ela tem para nós. Amém? Vamos orar? E eu quero orar mais detidamente sobre alguns temas. Hoje é dia de reforma no seu coração. Quando eles leram, o rei mandou tirar tudo que não prestava de dentro do templo, tudo que não devia estar lá, e depois falou com o povo e leu as Escrituras, e quando o povo foi voltando para casa, foi cortando os postes ídolos no meio do caminho, foi derrubando os altares, foram limpando a terra. Enquanto voltavam para casa, mas nós, antes ainda que voltemos para casa, o que é que nós temos que derrubar nas nossas vidas? O que você tem para ser jogado fora? O que precisa ser tirado de você, por você mesmo? O que é que o Espírito Santo está falando com você hoje? O que é que Ele está avivando no seu coração hoje, em termos da obediência às Escrituras, em termos da própria Escritura? O que é isso? Que hoje você possa dizer: Senhor, eu quero tirar da minha vida todo entulho. Eu quero tirar da minha vida, ó Senhor, todo resquício de idolatria, mesmo aquela que não me parecia religiosa, mas coisas que eu tenho valorizado acima de Ti, ó Pai, tenho mantido na minha vida. Esses são os ídolos que eu quero lançar fora. O que é que você quer lançar fora hoje? Que você possa caminhar a partir das Escrituras, de ouvir as Escrituras, você possa caminhar, e enquanto caminha, você possa ir derrubando os postes ídolos, as coisas que causam nojo ao Senhor, as abominações.
lançando fora pecados, vícios, maus hábitos, cadeias. Ora agora, diz: Senhor, eu quero sacudir de mim essa cadeia, eu quero tirar de mim essa algema, eu quero deixar, ó Senhor amado, hoje, ó Pai, derrubado pelo caminho que as Escrituras me apontam, eu quero deixar derrubado, ó Deus, tudo aquilo que não pertence ao reino de Deus. Eu quero hoje, ó Senhor amado, renunciar. Diga a Ele, o que é isso que você hoje quer renunciar? Será um vício? Álcool, drogas, pornografia, mentira, jogatina. O que é que você quer hoje? O que é que você hoje diz? Diga a Ele então agora. Deus Santo, em nome de Jesus, vem reformar a nossa mente, nosso coração e as nossas práticas pessoais. Venha, ó Senhor amado, e limpa, ó Senhor amado, limpa, ó Senhor, o nosso coração. Limpa, Pai amado, de todo ídolo, de tudo aquilo que alcançou projeção maior ou mais forte do que a Tua vontade. De tudo aquilo, ó Senhor amado, que obscurecendo a verdade, estabeleceu um santuário maligno na nossa vida, na vida de quem quer que seja aqui. Deus Santo, em nome de Jesus, vem quebrar agora essa cadeia. Vem lançar fora agora, ó Senhor amado, tudo aquilo que é contra o Teu propósito e a Tua vontade, ó Deus. Vem agora depurar, purificar, Pai. Que nós encontremos, ó Pai amado, na Tua palavra aquilo que a Tua palavra tem. Poder para destruir as obras de Satanás. Poder para destruir as obras mortas, as obras da carne, as obras das trevas. Que nós possamos encontrar na Tua palavra o poder que ela tem de fazer essas coisas, ó Senhor. Deus Santo, olha também para a nossa casa, Pai. Reforma a nossa casa, reforma a nossa família, nossos relacionamentos no nosso lar. Reforma casamentos, relações, pais e filhos, irmãos e irmãos. Reforma as relações dentro da nossa casa, que seja lançada fora toda mesquinharia, que seja lançada fora, ó Senhor amado, toda predominância de bens, de recursos, de dinheiro. Que o afeto seja predominante, que o amor, a misericórdia, os vínculos verdadeiros de amor sejam aquilo que predomina na nossa casa, ó Senhor. Lança fora também, ó Pai amado, todo orgulho. Restaura, ó Senhor amado, no coração, ó Senhor, dos familiares, ó Pai, o perdão, a humildade para assumir suas próprias falhas, o desejo de consertar e de viver bem, de andar de mãos dadas, ligado por laços de afeto e não por algemas. Deus Santo, em nome de Jesus, vem restaurar os lares, ó Pai. Vem reformar, ó Senhor amado, a nossa casa. Vem lançar fora todo adultério, seja físico ou seja virtual, o que quer que seja. Seja ele platônico ou carnal, lança fora, Pai. Lança fora, ó Deus. Renova, Senhor amado, as bases dos relacionamentos familiares, que são o amor. O amor da esposa, do esposo pelo seu cônjuge. O amor dos pais pelos filhos, dos filhos pelos pais, dos irmãos entre si. Deus Santo também, ó Deus,
Vem reformar, ó Senhor amado, as nossas relações com o trabalho e com o comércio, Pai. Lança fora toda desonestidade, toda mentira, toda falsidade, todo fingimento, toda ganância. Lança fora, Pai amado, todo desejo de obter vantagem excessiva em detrimento do outro, em prejuízo do outro. Que nós possamos, ó Senhor amado, trazer o amor para dentro das nossas relações comerciais. Fazer as coisas, ó Pai amado, tendo em vista o benefício mútuo e não apenas pessoal e exclusivo. Que nós nos vejamos como missionários, como homens e mulheres de Deus, mesmo nas nossas relações comerciais, para que entre elas estejamos manifestando a Cristo. Que o dinheiro não governe o nosso coração, mas sim a Tua palavra, Senhor. Ajuda-nos nessas coisas, ó Senhor amado. Nós temos tantos defeitos. Purifica-nos, ó Senhor amado, pela Tua palavra. A Tua palavra é a verdade. Santifica-nos por meio dela. Ela tem poder para nos ligar a Ti. Reforma-nos, Senhor. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Os irmãos que vão servir.